Eu gostaria que alguém tivesse falado sobre isso comigo quando eu estava grávida, quando os meus filhos eram pequenos, mas eu não tinha nem noção disso. Então, por isso que hoje eu trago esse tipo de conhecimento aqui no meu canal. Mas, primeira coisa, quando a gente engravida, né, quando a gente é gestante, a gente não pensa às vezes num ponto, que é quem vai cuidar dessa criança quando a gente precisar retornar ao trabalho. Aí começa o primeiro ponto. Eu também não pensava sobre isso, por esse motivo que quando meu primeiro filho era bebê, eu acabei criando minha loja virtual. Na época eu vendia Slim, inclusive aqui no canal tem muito vídeo sobre Slim, né? E muita gente me conheceu nessa época e por conta disso. Mas outra coisa que é bem intrigante, assim, e que eu não tinha a mínima noção, porque na minha época não tinha muita escolha, a gente estudava onde dava, né? Onde era mais próximo e, enfim, era mais ou menos nessa linha de raciocínio. Era sobre métodos de ensino. E quando isso pegou em mim, assim, chegou até mim, quando eu cheguei nessa fase, que foi por volta dos 3 anos de idade, que eu pensei, bom, agora eu vou colocar meu filho na escola, porque eu precisava de mais tempo para conseguir desenvolver, né, meus projetos. Eu coloquei numa escola montessoriana, que era o que eu conhecia, né, além do tradicional. E foi uma frustração, porque o que aconteceu? Eu achava incrível aquela escola, meu filho odiou aquela escola. Daí no terceiro dia eu falei, ó, se chegar, eu lembro que o terceiro dia de aula dele, eu tava viajando, e eu falei assim, ó, o pai dele que foi levar, se você chegar no colégio e ele estiver chorando, volta com ele pra casa e cancela tudo. E foi o que aconteceu, ele odiou aquela escola, enfim. Mas depois disso eu comecei a pesquisar métodos de ensino, e eu descobri que existem vários métodos de ensino. E aí depois, numa segunda tentativa, o meu filho foi para uma escola Waldorf, que é minha paixão até hoje. Já tem muitos vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre esse assunto. E é uma metodologia que pra mim eu acho incrível. Mas então, o que eu queria falar pra vocês sobre métodos de ensino, porque existem vários métodos de ensino, tem gente que não tá nem aí pra isso, mas pra mim é algo muito importante, porque eu sei que a infância vai ser o auge do desenvolvimento da criança. E no meu ponto de vista, o método de ensino da infância vai ditar muitos rumos da vida adulta. Então, eu vou trazer aqui para vocês os métodos de ensino. São, em média, 10 métodos de ensino. Mas eu vou trazer os principais. Tradicional, construtivo, Waldorf, montessoriano, sócio... alguma coisa que eu esqueci agora. E freiriano, tá bom? Vou trazer esses que são os principais e vou falar um pouquinho sobre o que eu acho de cada um deles. Vamos lá? Vamos começar pelo método tradicional, que é o que tem na maioria das escolas hoje em dia. O método tradicional, o professor é o centro, ele passa a matéria, né? Ele explica a matéria. E eles usam um sistema de memorização e repetição do conteúdo. Então, as crianças, elas memorizam o conteúdo, tá? Então, o método tradicional, ele visa memorização de conteúdo e o professor é o centro que explica esse conteúdo. Então, por exemplo, ele não dá muita liberdade do aluno para construir novas verdades sobre aquele conteúdo, por mais que aquelas verdades estejam corretas. Ele segue o livro, é bem tradicionalzão mesmo, é bem padrão, tá? A maioria das escolas usa esse método, tá? Hoje em dia. Agora, um método que eu conheci não tem muito tempo é o método construtivista. Eu achei incrível esse método, porque o construtivista, ele valoriza a participação ativa dos alunos. Então, o professor, ele fala sobre o conteúdo e as próprias crianças constroem o conhecimento a partir deles mesmos. Eles valorizam muito a criança de forma ativa no aprendizado, tá? A escola que eu conheci, que usa esse método, eu fiquei apaixonada, porque eu achei muito, muito legal, tá? Quem já me conhece sabe, né, que eu já busco esse tipo de escola. Mas, enfim, vamos pro próximo método, que é o método montessoriano.
O método montessoriano, ele valoriza a individualidade de cada aluno. Então, ele deixa que os alunos criem com os próprios materiais lá montessorianos. O Montessori, ele inclui a criança no aprendizado. Então, dá liberdade, assim, por exemplo, para quem aplica o método montessoriano em casa, deixa a criança participar ativamente da alimentação, a criança tem autonomia com as próprias escolhas de roupa. Então, o Montessori, ele valoriza muito isso, a liberdade da criança escolher o que ela quer vestir, o que ela quer usar. Ele estimula muito a exploração, a criança a explorar o ambiente em si. É incrível também. Já tive uma experiência com uma escola montessoriana, achei muito legal. É uma escola um pouco difícil de encontrar, quase não existem escolas montessorianas, mas vale muito a pena quem consegue colocar o filho numa escola dessas, tá? No meu ponto de vista. O método Waldorf. O método Waldorf, ele valoriza o aprender através da natureza, das artes manuais, livre, é um aprendizado livre. O Montessori usa sempre a natureza, a liberdade, os animais, como aprendizado. Então, o aprendizado todinho é baseado nisso. É incrível, sou apaixonada por esse método, principalmente porque eu e as crianças, a gente gosta muito de sair, de explorar a natureza e ver esses detalhes, sabe? Quando o meu filho estudou numa escola Waldorf, eu lembro que assim, ó, cada tempo, né, por exemplo, eles planejavam, faziam um planejamento de tempo em tempo, de meses, eu não lembro se era a cada 2 meses ou 3 meses. Aí quando era a época do nascimento das borboletas, eles estudavam sobre aquilo. Então eles, no próprio quintal da escola, eles procuravam um casulo, eles ficavam todo dia indo lá naquele casulo e acompanhando o desenvolvimento daquele casulo até o nascer da borboleta. Então tudo era estudado em cima daquilo dali, né? É incrível, sou apaixonada nesse método. Mas vamos pro próximo método. O método socio-interacionista. Eu confesso que assim, eu já vi escolas que usam esse método, só que hoje eu não me recordo quais, por conta de eu buscar muito sobre escola, né, nas regiões que eu acabo morando e tudo mais. O método socio-interacionista, ele enfatiza a importância da interação social no aprendizado. Ele busca sempre a colaboração e o diálogo entre o aluno, tá? A socialização. Com a escola eu não tenho muita experiência nesse método. O que eu conheço, o que eu tô falando aqui foi porque eu busquei na internet para trazer essa informação. Nunca tive vivência nesse tipo de escola, mas pelo que eu entendi, ele é bem comum pelo Brasil afora, tá bom? E vamos para o último método. Método freiriano. Não conhecia muito também, nunca tive experiência nesse método, mas ele busca a conscientização social e a luta pelos direitos. Não tenho muita vivência nisso. Inclusive, se você tiver, comenta aqui no vídeo que eu quero saber mais sobre isso, como funciona na forma ativa, né? Na prática. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, a importância da escolha do método. Eu acho que a escolha do método, ela tem que fazer sentido para a família. Óbvio que hoje em dia, muitas pessoas não têm opção de escolha. Elas vão para o que está mais perto, porque o que cabe no orçamento, às vezes para a rede pública que usa o método tradicional. Alguns anos atrás, eu conheci uma família, lá na Bahia, eles moravam, e ele era professor de uma escola, e ele conseguiu implementar o método Waldorf numa escola pública na Bahia. E eu achei aquilo incrível, incrível mesmo. E eu sei que em algumas regiões existem escolas Waldorf acessíveis, ou até gratuitas. Existem escolas montessorianas em algumas regiões também. E tem escolas livres também. Tem algumas escolas que elas são livres, elas não seguem nenhum caminho, elas seguem uma mistura. Por exemplo, a escola que meu filho estudou, eu falo que é Waldorf, mas na verdade ela era uma mistura de vários métodos. Eles não se nomeavam como Waldorf, metodologia Waldorf. Né? Eu acho incrível esse mundo. Ao mesmo tempo, eu sofro muito de ver as crianças numa escola tradicional. O meu filho já tá na 3ª série, né? O mais velho. E até hoje, eu confesso que eu ainda
não consegui me encontrar numa escola. Também a gente teve umas mudanças, né, nesse meio tempo, então eu não consegui fixar a residência, agora a gente vai ficar nesse lugar, não. Então, na primeira série do ensino fundamental, ele não tava comigo, ele tava morando com o pai, e ele foi para uma escola pública. Na segunda série ele já estava comigo, foi para uma escola tradicional, porque eu morava ali em Santa Catarina, numa cidade que não tinha muita opção, então ele foi para uma tradicional, mas eu tinha bastante contato, a escola era bem acessível, tinha quintal, era bem arborizada, e ele gostava bastante. A professora também era bem acessível com a gente, assim, com a família. E hoje em dia, ele tá na terceira série, nós moramos em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e como nós nos mudamos tem 6 meses pra cá, ele foi pra uma escola tradicional, que todo mundo acho que já sabe que eu não gosto, mas que foi a opção, porque eu tive que matricular ele à distância. E também pelo custo-benefício, aqui em Vila Velha pelo menos, mas eu sei que na maioria dos lugares no Brasil afora é bem caro uma escola Waldorf ou montessoriana ou construtiva. E naquele momento, quando a gente estava se mudando pra cá, foi a melhor opção entre custo e benefício. Hoje eu já tô conhecendo diversas escolas e já sei aonde eu quero que ele estude, né? Que não vai ser lá. Mas como a gente tá no meio do ano letivo, não tem como fazer uma mudança. Cada mudança são custos, né? De material escolar, de uniforme e fora adaptação. Mas eu gostaria de que os pais pensassem sobre isso. Porque se eu tivesse tido uma linha de raciocínio, uma linha de pensar, eu tivesse buscado conhecimento antes, talvez hoje o meu filho já estivesse firmado numa escola que faz sentido pra ele e pra nossa família, né? Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Deixa a tua experiência nos comentários pra eu entender um pouco mais e saber que tipo de conteúdo eu tenho que trazer aqui pro meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo.